Graça e paz, eu sou o reverendo Márcio William Chaveiro, sou seu professor de pregação expositiva do Instituto Bíblico Graça Irresistível. Essa é a nossa primeira videoaula e eu quero agradecer a sua participação nesse módulo e espero que a gente possa, junto, aprender aí mais e mais da Palavra de Deus e que esse curso possa servir como instrumento na sua vida para te ajudar na preparação de mensagens bíblicas para expor à igreja. Nós vamos hoje ter a videoaula começando no capítulo 1, que é o pregador e a pregação. Eu começo aqui mostrando, dando uma citação de um grande pastor do passado, chamado Richard Baxter. Foi um puritano e considerado um dos maiores pastores da história da igreja. Ele escreveu um livro chamado Pastor Aprovado, que na verdade, o título original é Pastor Reformado, onde ele faz muitas exortações aos pastores. E há uma citação dele aqui, que ele diz o seguinte: árduos estudos, muito conhecimento e pregações excelentes são mais gloriosos, porém também são pecados de hipocrisia quando feitos para a nossa própria glória. O que Richard Baxter nos exorta aqui é que estudar é algo maravilhoso. Fazer esse curso que nós estamos fazendo aqui, aprender mais de teologia, isso é algo glorioso e maravilhoso. Mas quando nós fazemos isso não para a glória de Deus, mas fazendo para a nossa própria glória, isso é hipocrisia. Devemos fazer isso sempre para a glória de Deus, para servir ao Senhor, servir a igreja, servir o reino de Deus. Essa é a nossa intenção nesse módulo, de glorificar a Deus e servir a igreja, servir o reino de Cristo. Nós temos hoje vivido um momento de grande desprezo, grande parte da igreja evangélica no Brasil e no mundo, para com a pregação da palavra de Deus. Sem dúvida alguma, não há necessidade de pedir a você para fazer uma pesquisa, porque está diante dos nossos olhos em todo momento. A grande maioria das igrejas, elas têm enfatizado músicas, shows, curas e assim por diante, show da fé e aí vai. Mas não tem enfatizado o ensino da palavra. A palavra de Deus, como na época do rei Josias, tem sido esquecida em um canto qualquer. E as pessoas cada vez mais frequentam as igrejas, mas pouco conhecem da palavra de Deus. E a razão é que os púlpitos estão cada vez mais desprovidos da palavra. Ela está lá presente como livro, mas ela não é exposta para o povo, não é ensinada para o povo. Nós não podemos jamais separar a homilética. O que é a homilética? É como preparar sermão, é como estruturar o sermão, como fazer o sermão, como que vai ter parte da homilética nesse curso. Você não pode fazer homilética sem unir a hermenêutica bíblica. A hermenêutica bíblica que vai dar a você a condição ou conteúdo para você falar. A homilética vai dar a você os instrumentos de como falar, mas é a hermenêutica que vai dar a você o que falar. Então nós não podemos deixar jamais essas duas verdades separadas. Elas precisam andar sempre juntas. E aí eu quero mostrar nesse primeiro momento exatamente esse desprezo que tem ocorrido no nosso tempo com relação à pregação. Quando nós falamos de pregação, nós precisamos entender que a pregação ela precisa ser didática, precisa ser clara, e para isso é necessário que existam métodos para que ela possa ser feita. Ela não pode ser feita de qualquer maneira. Há pessoas que fazem algumas mensagens que elas mesmas não sabem onde vai chegar e ficam dando voltas e voltas em torno do mesmo assunto e nunca termina. Charles Spurgeon dizia que para alguns pregadores seria uma grande tortura se eles pudessem se ouvir. Na época não tinha a tecnologia que nós temos hoje, né, que é possível o pregador assistir a pregação que ele fez através da internet, através de uma filmagem. Mas seria uma tortura, Spurgeon dizia, se eles tivessem que sentar nos bancos e poder ouvir as suas próprias pregações. E é exatamente isso, algumas pessoas são torturadas através de pregadores despreparados, pregadores que não entendem que precisam ser aperfeiçoados, como diz Richard Baxter,
mas não para a glória pessoal, mas para melhor servir a igreja de Cristo, para edificar o povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, do verso 11 ao verso 16, ele nos dá um ensino profundo acerca da importância do pastor na igreja. E eu quero já explicar para você que está fazendo o módulo, que não é pastor, que você não se sinta nem um pouco constrangido diante do fato de eu citar muito o pastor. Por quê? Porque o pastor é o que mais prega, mas não significa que o curso é para pastores apenas. Se aplica a você que dá aula, que faz devocional, ou pretende fazer alguma coisa na área do ensino. Então, aqui o apóstolo Paulo em Efésios 4, ele vai falar sobre o fato de que Jesus concedeu dons à liderança da igreja. Nesse texto ele está falando especificamente de líderes da igreja. E ele vai falar que esses líderes que foram concedidos por Cristo à igreja, pastores mestres, eles devem servir para aperfeiçoar os santos, Efésios 4, 12. Qual que é a função da instrução da palavra? É fazer Deus conhecido e aperfeiçoar os crentes, fazer com que eles amadureçam na fé. Então, na medida em que o púlpito é forte, qual é que é um púlpito forte? É um púlpito que prega fielmente a palavra de Deus. Na medida em que o púlpito é forte, ele vai naturalmente aperfeiçoar os crentes a partir do ensino da palavra. Então Paulo diz que o propósito de Cristo colocar pastores, pregadores na igreja, fiéis, é para que estes sejam instrumentos para aperfeiçoar os crentes. E ele fala que os crentes, sendo aperfeiçoados no seu caráter, na sua vida cristã, imitando a Cristo, eles também vão desempenhar os seus dons. Verso 12 ainda fala isso. E edificação do corpo de Cristo. E a maturidade teológica. Por quê? Porque Paulo diz que esses crentes, sendo aperfeiçoados por meio da palavra, por meio da pregação fiel, eles vão exercer corretamente os seus dons, eles vão amadurecer espiritualmente, porque vão crescer a estatura de Cristo, ou seja, imitando a estatura de Cristo, e eles também vão ser maduros teologicamente. Por quê? Porque não serão levados por ventos de doutrinas. Já observou como que os crentes hoje, na sua maior parte, gostam de doutrinas estranhas? Que não gostam de ouvir um ensino saudável da palavra? Como Paulo disse a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, a última carta do apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo para ele pregar a palavra, quisessem as pessoas ouvir ou não, ele deveria pregar a palavra. E ele disse: Timóteo, vai haver um tempo em que as pessoas não vão mais querer ouvir a palavra, elas vão virar o rosto, elas vão buscar mestres segundo as suas próprias cobiças, negando a verdade, buscando fábulas. É exatamente o que nós temos visto, pessoas com coceiras nos ouvidos, que não querem ouvir a palavra de Deus. Mas por que a igreja chegou a esse ponto? Porque o púlpito tem sido enfraquecido ao longo do tempo. À medida em que o púlpito tem sido enfraquecido, as pessoas têm abandonado o prazer de ouvir a palavra de Deus. Pedro diz assim na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 2 a 4, ele diz assim: para os pastores, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. O que Pedro está dizendo é que o pastor fiel, o pregador fiel, deve pastorear não buscando a aprovação da igreja, não buscando glória, não buscando dinheiro, mas buscando ser fiel, entendendo que a sua coroa será dada pelo Supremo Pastor, que é Cristo, quando Cristo voltar. Ou seja, o alvo dele é agradar aquele que é o dono da igreja. Então a igreja só pode crescer saudavelmente se ela tiver uma pregação fiel. A pregação fiel da palavra é a primeira marca de uma igreja.
Não há como ser igreja verdadeira se ela não tiver como primeira marca a pregação da palavra, porque a pregação fiel da palavra é que vai levar a igreja a exercer outras funções, outras marcas que ela tem. É através da pregação fiel da palavra que a igreja ela vai exercer a disciplina, ela vai exercer corretamente os sacramentos, batismo e a ceia, ou seja, é isso que vai promover nela a maturidade. Portanto, as nossas igrejas só podem desenvolver saudavelmente na medida em que a pregação da palavra for, de fato, a ênfase da igreja. Então, eu gostaria de deixar essa primeira reflexão, esse estudo com você, sobre a importância da pregação para a igreja. O quanto a Escritura nos exorta quanto a isso. E o quanto nós temos vivido dias difíceis com relação à pregação da palavra. Logo, então, eu rogo que Deus nos ajude cada vez mais a enfatizar o ensino das Escrituras. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim use esse estudo para edificar a sua vida. Amém.